através de contribuições associadas, rendimentos derivados de locações ou arrendamento de imóveis próprios ou de terceiros. Ainda não temos nada disso, mas faz parte, no futuro, a gente ter esse tipo de rendimento. Receita de direitos autorais ou de similar natureza. Receitas de programas de geração de renda, também faz parte do leque de receitas da ADES. Receitas oriundas da venda de bens, serviços em geral, decorrentes de atividades desenvolvidas pela própria ADES. E também através de bazares, festas, jantares, livros, sorteios, feijoadas, pizzas e etc. Que também as organizações fazem, né, tia? Leilão da paz, né? Juntar forças. E as despesas da ADES? As despesas deverão ser executadas em conformidade com o orçamento anual, tem que ser feito o orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração e devidamente comprovadas. As despesas da ADES Franca devem guardar estrita e específica relação com sua finalidade, sendo vedado avalizar, afiançar ou assumir qualquer compromisso e benefício associado ou de terceiros. Também a mesma coisa nós fazemos nas nossas organizações que já funcionam. A ADES Franca é composta, eu fiquei na presidência, Milton, secretário Zé Quimiotanto, que é a presidente da Santa Casa, o tesoureiro é o Matheus Pupim e suplente é a Ana Cristina, que já trabalha conosco aqui. O Conselho Fiscal está o Agenor, que é presidente da PAI, e o Clóvis, que é o suplente. Além desse Conselho de Administração e Conselho Fiscal, nós temos outros departamentos também que são específicos, que depois o Takashi não tem que ter mais. Então tá. Então é isso aí. O Takashi é ele que vai dar a aula principal para nós, para a gente aprender um pouquinho de uma agência de desenvolvimento econômico e social. Então eu agradeço a vocês pela presença mais uma vez e vou passar a palavra para o Takashi, que quem não conhece ainda, o Takashi é especialista na área do terceiro setor, atende o Brasil inteiro gratuitamente, nos visita aqui, já tem uns 2 ou 3 anos que ele vem à Franca, todo mês trazer ensinamento para nós. A gente tem que aproveitar, tirar dele o máximo que a gente puder para aprender. Takashi, é sua. Vamos trabalhar. Bom, boa noite a todos. Na medida que estou explicando, se quiser fazer pergunta, está à vontade, tá? Não precisa ficar esperando não. A gente brinca que vocês estão simplesmente 23 anos atrasados, tá? Vamos começar por aí. Montagem de Agência de Desenvolvimento foi programa do governo do Estado de São Paulo, na época do Mário Covas, né? E recebeu o nome de Estratégia Competitiva do Estado. Foi entregue para cada prefeito na época um manual de orientação de como que deviam montar essas organizações. Esse modelo foi feito por uma seguinte razão: o governador na época não queria entrar em guerra fiscal como o Paraná ou Minas Gerais e queria fazer alguma forma para melhorar o desenvolvimento do estado de São Paulo e principalmente visando o interior. E esse modelo de criação de agência de desenvolvimento não é nenhuma novidade, na verdade. Isso foi utilizado pós-guerra na Itália, na Alemanha, na França, para desenvolver esses países, que foi arrasado pela guerra e o governo praticamente havia desaparecido. Então, se a sociedade civil não se unir e não buscar uma solução para o desenvolvimento, não adiantava esperar o governo. O caso da Itália era um caso clássico, né? Acabou o governo, viu bem? Então, com isso começou a nascer esse tipo de movimento. Um dos países que mais utilizou esse mecanismo e mudou o cenário econômico é o Canadá. O Canadá, em todo quanto que comunidade, existe agência de desenvolvimento e nenhum governo federal ou estadual toma qualquer decisão sem ouvir as agências de desenvolvimento. Chega a esse ponto lá. Né? E não só isso, um outro país agora, recentemente, que está entrando na mesma linha de processo, por incrível que pareça, é um país comunista chamado China. Tá? Então, vamos ver. Né? Então, o Brasil tem toda uma legislação que foi feita para isso, para facilitar e promover o desenvolvimento. Isso é, o município, o prefeito,
tem restrições para trabalhar. Isso não adianta o prefeito fazer um decreto amanhã dizendo o seguinte: desenvolva o seu município de Franca, né, entre em vigor a partir da sua publicação, revoga-se disposições contrárias, né? Não vai resolver nada, não é isso? Então a sociedade que tem que resolver como quer desenvolver. Uma das últimas cidades que saiu até nas revistas, um monte de coisa no ano passado, que foi um dos tópicos do negócio, foi um município chamado Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. E não era município, né? A sociedade civil se organizou, fez o trabalho, fez a cidade, fez a primeira pavimentação de rua, primeira rede de esgoto, rede elétrica, foram eles que fizeram. E ficaram esperando o prefeito. O último grande tchan do negócio dele foi levar uma empresa chamada Sadia para lá. E, na verdade, a antiga Sadia, que BFM, né, tinha sido doado pelo governo do estado, na cidade de Sinop, uma área para se instalar. Aí, quando ele conheceu o município de Lucas do Rio Verde, simplesmente abandonaram o projeto, o terreno ganhou, bem entendido, e eles compraram do bolso dele para se instalar em Lucas do Rio Verde, que para a vida econômica da empresa era bem menor. Então, ele tem essa decisão. Então, depende da forma como vai trabalhar, né, a sociedade que interessa. O poder público não tem como fazer isso. A lei de responsabilidade fiscal, a questão orçamentária, um monte de coisa, engessa tudo isso. Então, o que é necessário fazer é que a sociedade encontre forma para desenvolver. Então, em 98 foi criada uma legislação chamada OS, Organizações Sociais. A Lei Federal 9.637, em 98, falou o seguinte: se você montar uma associação com a iniciativa privada e com a participação do governo local, e ela estabeleceu no mínimo de 20% e no máximo de 40% dos membros de gestão de administração, tendo a participação do governo, pode ser concedida uma certificação de OS, e essas organizações podem fazer acordos com a prefeitura sem licitação. Então, na lei 866 de 93, no artigo 24, ela deu essa situação. Isso foi feito em 97. Em 98 saiu a legislação e foi promulgado isso. Em São Paulo, o programa começou antes, em 97 já. Que a gente já sabia dessa lei, que já estava pronto, já estava para sair promulgado em qualquer momento. A partir daí, então, tem todo um trabalho que essas associações vão promover o desenvolvimento econômico e social para investir em educação, saúde, tecnologia e meio ambiente. E aí? Quantas organizações tem? Muitos municípios brasileiros fizeram a lei das OS de uma maneira totalmente atrofiada. Isso é, em vez de deixar de 20% a 40% uma lei federal que preconiza, eles botaram 50% e 55%, no sentido de tentar ter o controle do Estado em cima disso. É inconstitucional. Viu bem? Outra coisa, se a OS é daqui de Franca, ele só pode atuar em Franca. Ele não pode atuar em Barretos, outro município, qualquer coisa. Por quê? Se aqui tem a participação do governo local, e se eu for atuar em outro município, dá a entender o quê? Interferência de um estado, de um município para o outro, não é isso? É inconstitucional. Aí começou a aparecer os aluguéis de OS. Então o cara está com OS na Bahia, em Salvador, está atuando, em Campinas, está atuando, em Ribeirão Preto. O que é isso? Festa de índio? Entendeu? E aí vai. Então existe toda uma ignorância sobre isso. O pior não é só isso. O dinheiro que vocês perdem, que é assustador. Ao não ter essa organização, vocês estão perdendo algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município. Só isso está acontecendo. Só que esse dinheiro, o poder público não pode pôr a mão. A lei é bem clara. Agora, muitas associações que poderiam estar tendo esse acesso ao dinheiro, por sua vez, seus documentos
e sua forma de estrutura e constituição não atende às leis, automaticamente não pode também ter esse dinheiro. E aí vai. E os números são assustadores, são números grandes e infelizmente está acontecendo isso. Então o objetivo da agência de desenvolvimento não é que ela vai fazer isso, não. A agência de desenvolvimento é que nem uma agência de turismo. Eu quero comprar um pacote para o Nordeste. Tá, então eu vou na agência de turismo, eu vou ver o translado aéreo, né, rodoviário, o hotel, um monte de coisa, não faço zero. Não quer dizer que aquela agência de turismo tem um avião, tem um hotel ou tem um ônibus urbano, não tem isso. Ele vai escolher o que melhor convier para te oferecer. Então a agência de desenvolvimento é exatamente isso. Ela é um organismo que nasce com um conceito no qual chama-se a sociedade civil. O que estão precisando? O que você acha que é bom para desenvolver a cidade? Qual é o caminho que quer fazer? E aí o empresariado e a comunidade tem que manifestar. E se alguém levantar o dedo e falar assim, olha, eu acho que o turismo é desenvolvimento, ótimo, meus parabéns, bem-vindo à agência, você deu a ideia, então automaticamente você vai ser o coordenador do turismo para você tocar o projeto. Alguém fala, que isso, sou louco? Ué, você não deu a ideia? Entendeu? Ou está dando ideia de gaiato, vamos supor. Entendeu? Então quer desenvolver o turismo para o quê? A pessoa pode não entender turismo nada, mas a gente pode ajudá-los. Entendeu? Então como que se faz essa organização? Então, esse é o nosso papel de assessorar com que haja esse nisso. E se o cara trabalhar de acordo com isso, ele consegue ter o resultado. E agora, a pessoa começar a fazer individualmente, não achou muito da ideia de individual do processo, simplesmente vai se ferrar. E se aquela pessoa que deu a ideia não consegue, ou então fica criando um marasmo no processo, e a situação é importante que esse cara vá bem no turismo, eu simplesmente a agência pode destituir essa pessoa e profissionalizar o processo. Porque o bem comum é acima do interesse individual. Entendeu? Então a agência de desenvolvimento não é executora de nada, ela é articuladora do trabalho e depende da iniciativa das instituições, dos sindicatos patronais, sindicato de classe, entidade de classe. O que vocês querem fazer? O que a comunidade quer? Aí nós podemos analisar se aquela questão que está sendo colocada por uma associação da comunidade ou de um sindicato patronal, se aquilo é de interesse público para valer ou é interesse só daquele grupinho para favorecer aquele grupinho. Se é para favorecer só aquele grupinho, sinto muito, mas a porta está aberta para ir embora. Entendeu? Agora, se aquilo dá interesse público, isso vai ajudar a cidade no processo, bem-vindo, vamos somar os esforços, procurar forma de melhorar e melhorar a cidade. Então a agência de desenvolvimento é essa ferramenta. Para isso o que acontece, né? As pessoas que vão trabalhar nisso, não adianta ter só boa vontade. Não. Tem que contar com profissionais, chamá-los no processo. Então se a equipe local não tem condições de fazer isso, existe um negócio chamado academia. Não é academia de ginástica não, tá? Academia, universidades e faculdades. Porque eles, por sua vez, por uma lei federal, eles são obrigados a fazer o quê? Pesquisa e extensão comunitária. São obrigados a fazer. O MEC avalia por isso. Então, se eu tenho um assunto de turismo, não sei como, né? Quem tem curso de turismo aqui na cidade ou região? Chamamos? Vem aqui dar aula para a gente. Deu, né? E aí vocês podem escolher que tipo de turismo. Você quer fazer turismo religioso, turismo de negócio, turismo cultural, o que vocês vão fazer? Deu, né? E aí começa a desenvolver o planejamento. Esse é o papel da agência, porque aí no caso, cada um de vocês individualmente bater na porta da faculdade pedindo isso, não vai ser atendido. Agora, se uma organização de interesse público solicita isso para a universidade, e o desgraçado da universidade não te dá resposta nem nada, simples. Manda uma mensagenzinha, né, através do e-mail da vida do MEC e fala, o desgraçado não me respondeu isso. Está ferrado. Está ferrado. O MEC vai falar, ué, você está fazendo sessão comunitária?
Que porra é essa? Você não está fazendo isso por quê? Você ouve um pedido oficial. Entendeu? Não é porque o coordenador do curso não vai com a cara do Milton, eu não vou atender ele. Não, está ferrado. Entendeu? Pode ser caçado a faculdade. Essa é a força que vocês têm. Precisa fazer leis no município. Tá. Então não adianta esperar que haja boa vontade de alguém que pense numa lei que vai favorecer vocês. Não vai acontecer isso. Porque eles não têm nem noção do que é isso. Não aprenderam isso. Então vocês podem ver quais são as leis que é necessário fazer. Aí você pode mobilizar OAB, Conselho de Contabilidade, um monte de coisa, para estudar quais são as leis que tem no município que precisam ser adequadas ou está ferindo a lei federal e aquilo está atrapalhando no processo, e aí pode fazer a proposta de lei. E qualquer um de vocês pode fazer a proposta de lei. Não tem necessidade nenhum que tenha o executivo ou o legislativo fazer a proposta. Se é uma associação de desenvolvimento, a agência de desenvolvimento solicitando isso, porque tem um interesse no processo público, e se por acaso o vereador ou a Câmara vetar um negócio desse, simplesmente você pode fazer a denúncia na Defensoria Pública e o cara perde o cargo. Olha a força que vocês têm. Entendeu? Quando a gente faz leis que a pessoa não sabe trabalhar com isso na Câmara de Vereadores, a gente pede que convoque o que nós chamamos de audiência pública. Porque se a pessoa não teve a capacidade de fazer a lei, não é porque entreguei na mão do vereador e ele simplesmente vai conseguir debater aquela lei. Não vai conseguir. Vai acabar atrofiando essa lei com a influência dos outros companheiros. Então, quando faz isso, a lei é técnica. Quando faz isso, a discussão numa audiência pública, a lei é bem clara. Teve 3 sessões de audiência pública, foi aprovado, sem emenda, sem nada, ela entra em vigor. E aí de alguém que quiser vetar essa lei, perde o cargo. Deu mesmo? E tem muitas leis que a pessoa acha que aquilo tem que vir do executivo. Não. A Constituição é bem clara. O executivo só pode mandar leis referentes a plano de cargo, salário e orçamento. Acabou. O resto é legislativo da comunidade. Então não adianta falar mal do legislativo nem nada. Se a sociedade não se organiza, não se debate, e lá dentro tem as comissões dentro da Câmara Municipal, então vocês não vão conseguir nada. Viu, né? Além disso, o que acontece? Né? Muitas questões, por exemplo, de segurança, um monte de coisa que tem dificuldade, muitas vezes as pessoas, o governo não consegue fazer. O próprio governo estadual não consegue fazer. Um andante de trabalho que nós fizemos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o comandante falando para mim o seguinte, assim, Tagashi, eu não sei se eu compro remédio para o meu soldado que está no hospital ou eu compro munição para o armamento deles, que o orçamento é um só. Entendeu? Como é que eu vou exigir desse cara que esteja equipado um monte de coisa? Ah, bem entendido. Um PM que é ferido um monte de coisa aqui, ele vai ter que ser transferido para outra cidade, lá em São Paulo. Entendeu? Aí o coitado do cara que foi ferido, o que acontece? Por ele ter ferido e não estar mais na ativa, ele perde aquele percentual a mais de risco que ele tem para a função dele. Ganha meio salário. Tá? E o cara é transferido lá para São Paulo e a família dele aqui vai fazer o quê? Entendeu? Olha a situação. Ah, bem entendido. PM, por ser, né, dentro da estruturação, ela recebe um orçamento das Forças Armadas. Um orçamento só. Se aquilo vai ser para saúde, ou vai ser para munição, viatura, um monte de coisa, o comandante tem que resolver isso. Deu, né? Ah, eles não recebem dinheiro do SUS para atender o soldado ferido. Entendeu? Então, no caso do PM em São Paulo, por exemplo, nós montamos uma associação chamada ProPM. É justamente para poder fazer esse intermediário do processo, de tal maneira que com essa organização eu posso buscar dinheiro do SUS, posso comprar medicamento, um monte de coisa, para que
né, a parte de segurança possa aplicar em munição, viatura, armamento, um monte de coisa. Isso é um caso clássico de trabalho de uma organização. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, no sul do país, por exemplo, é comum encontrar bombeiros em muitos municípios, principalmente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os bombeiros não são militares. Só no Brasil que o corpo de bombeiro é militar, é do ranço da época militar. No mundo inteiro é soldado voluntariado. Entendeu? E eles fazem todo um trabalho com as indústrias, um monte de coisa, para fazer toda a prevenção. E quando a empresa paga esse serviço para o corpo de bombeiro, ele é deduzido do imposto que o governo ele deveria pagar para o governo. Então, se foi feito isso, por que não faz isso? Aí hoje o que acontece? Tem muitas cidades que não tem bombeiro, porque na verdade o bombeiro ou a polícia militar só banca o salário do cara. O resto por conta da prefeitura. Ele tem que arrumar o rango, instalação, um monte de coisa. E como vai fazer? O prefeito não tem dinheiro para isso. Aí você vai ficar sem segurança? Aí quando começa a legislação sobre isso, tem segurança comunitária. Por que não adotam isso? Ou isso é problema da polícia militar, não é de vocês? Entendeu? E aí vai. Então começa a ter um marasmo de processo e que se a pessoa não tiver um entendimento dessas legislações, não sabe por que a coisa não está acontecendo. Entendeu? Então a agência de desenvolvimento é um cenário onde se discute isso, mobiliza-se as entidades do processo para fazer que tipo de articulação perante o governo legislativo, executivo, judiciário, para isso. Então o papel da agência de desenvolvimento é essa articulação. Agora, se a sociedade civil, né, não está organizada, não quer saber nada disso, tá aí a agência está montada, fica por isso mesmo. Entendeu? No mês passado eu estava no município de Santa Fé do Sul, e aí o prefeito com dificuldade, um monte de coisa, ele me chamou, tive uma reunião com ele, falei, prefeito, o senhor tem uma agência de desenvolvimento aqui. Ele falou assim, o que é isso, cara? Eu sou daqui, pô, não conheço isso. Muito ruim. Desde 97 eu tenho. E ele, não tem. Eu disse, olha, o senhor deu utilidade para ela, o senhor passou dinheiro de convênio para ela. Tal. Aí eu falei, em tal ano ele passou dinheiro. Tá? Aí o secretário ficou assustado, como você sabe disso? Ué, está no site, está na internet. Você não vê essas coisas? Aí o funcionário foi correndo lá para buscar o documento, aí achou o título de utilidade que o prefeito tinha dado. Aí chegou para o prefeito e mostrou para ele, disse, aqui ó. Por que não está usando isso? Por que você está com dificuldade de recursos? Quem falou isso? Aí eu falei, olha a data, 1997, exatamente na época que foi todos os prefeitos receberam o manual e montaram uma agência para isso. E se vocês não souberam, não é problema de vocês, pô. Não adianta falar mal do governo. Vocês não estão sabendo trabalhar com isso. Só que um detalhezinho. O tema que é a associação de fundações são chamados de terceiro setor. Infelizmente, esse tema não é contemplado no curso de graduação de Direito, Economia, Administração, Ciências Sociais, Contabilidade, não é colocado isso com a abordagem que deveria fazer tecnicamente. Então, ao não conhecer esse tema, vai tudo na ignorância. Imagina quantos alunos que agora, na passagem do ano, formaram em contabilidade nessa região aqui, eles não sabem que tem que ter o balanço socioambiental. Você sabia que as associações daqui, se não tiver o balanço socioambiental, a partir desse ano vocês vão ficar tributáveis? Sabia disso? Eu lhe digo, qualquer associação, se não atender o artigo 14 do Código Tributário Nacional, é tributado sim. Por quê? O Código Tributário Nacional fala o quê? Artigo 9º, ela fala quem tem direito à imunidade de isenção tributária, mas no artigo 14 fala o quê? Respeitando essas condições. E aliás, a maioria dos estatutos não tem. Então não tem direito. Entendeu? Pior é o seguinte, vamos analisar o balanço das entidades.
A maioria dos balanços das entidades não obedece à contabilidade, à nova contabilidade. Existe uma nova contabilidade, especialmente para associações e fundações, desde 2000, 20 anos atrás. E o pessoal não sabe disso, está usando software convencional. Mas o quê? Um outro exemplo disso, vai. Associação sem fins lucrativos. Não existe mais isso. O Código Civil em 2002 falou, troca esse negócio para ser fins econômicos. Deu prazo 2 anos, 2004. Deixaram desse jeito. O governo deu mais um prazo para 2007. Olha só, 2002 para 2007, 5 anos. E ainda hoje registra-se no cartório um documento ilegal que foge do Código Civil brasileiro. Que mundo vocês estão? Então, o trabalho da jornada que começa agora é justamente fazer com que haja uma conscientização desse processo. Como é que pode fazer o processo de ganha-ganha? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso? Isso tanto do ponto de vista do interesse da comunidade, interesse dos empresários e do poder público também, que ela vai fazer ponte com esses 3 segmentos. Então, quer ver uma coisa, por exemplo? Um caso clássico de erro que existe aqui, tá? Cada um de vocês pode olhar na conta de energia de vocês, desde 1998, quando foi privatizado, até o ano de 2016, vocês pagaram na conta de luz de vocês um adicional de 0,25% como eficiência energética. E a partir de 2017, essa conta ficou em 0,5%. Isso é, vocês já pagaram isso. Bom, o que está acontecendo? As concessionárias de energia têm que devolver esse dinheiro para vocês. Sabiam disso? Não sabia? Aliás, você vai pagar as coisas aqui no Olha o que acontece. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma padaria. Se a padaria me levanta, quanto que é esse valor? Vamos supor que pegou as contas e tal, chegou à conclusão que tem 10 mil para receber. Tá. Se ela for na concessionária de energia elétrica e pedir esse dinheiro aqui, a concessionária vai dar, realmente tem direito. Tá bom, então vamos providenciar o pagamento para você. Por favor, padaria, qual é o documento fiscal que você vai lá para a concessionária de energia para receber esse dinheiro? Nota fiscal de quê? Pãozinho, bolacha, leite. Ele não pode contabilizar isso. Não é isso? A companhia de energia não tem tanto problema assim. Não é isso? Então o que acontece? Eu não consigo pagar esse sujeito aqui. Ó. Não tem como. Agora, se eu tenho aqui a Agência de Desenvolvimento e Serviço Social aqui, eu posso levantar na cidade quanto que foi pago isso, tanto da área pública como da área privada. Então, eu posso fazer um acordo com a prefeitura local, que aliás a prefeitura não ficou responsável pela iluminação das ruas, tudo, ficou? A prefeitura hoje tem dificuldade de manter isso. Por enquanto ainda consegue manter, daqui para frente vai ter que transformar o outro, trocar poste, não sei o que, não tem dinheiro para isso. Então vai ter um apagão geral. Anunciado isso. Entendeu? Então, se eu posso fazer um acordo com a prefeitura sobre isso aqui, eu posso ver no município daqui de Franca qual foi o valor que foi pago para essa concessionária e eu posso fazer um acordo com ela. Por quê? Quando a concessionária passar o dinheiro para mim, aqui, essa concessionária vai pegar esse valor aqui, vai fazer redução fiscal, vai deduzir da base de cálculo do imposto dela. Então não pagou nada. Pagou, mas comprou o imposto federal. E aí eu posso receber esse dinheiro aqui, e com esse dinheiro eu posso fazer acordo com a prefeitura, trocar as lâmpadas da rua, assim como eu posso trocar a lâmpada da minha padaria, posso fazer uma série de coisas que não precisa dar dinheiro para ir. Entendeu? E a associação pode fazer a compra da matéria-prima aqui, e com isso eu posso fazer essa tipo de ação. Hoje, as concessionárias que não terem instrumento legal,
então sendo obrigado a depositar o monopólio compulsório na ANEL. Ou então, de vez em quando você escuta por aí que ela comprou geladeira, não sei o que lá, e deu para a Dona Maria, não sei o que, que ela não faz. É esse dinheiro. Você não tem interesse. Entendeu? Então, se tem interesse, forma-se um grupo de trabalho dentro da agência, quem quer encabeçar esse trabalho. Tá. E aí, vê qual é essa proposta, negocia com isso aqui e negocia com o concessionário. E com isso, com a renúncia fiscal nisso aqui, então quando a empresa pagou o CACA, dedutivo do imposto dele. Para facilitar esse entendimento, o que o governo fez? Para simplificar esse processo, ele permite que você solte um documento, uma audição normativa 87/96, que é o formulário da Receita Federal. Não dá para nada de apresentar projeto para ser aprovado, não dá para nada disso. Pau, acabou. Entendeu? Alô? Alô? Vai pegar. Por exemplo, isso, não é qualquer associação que pode fazer isso. O papel da agência do movimento é essa articulação que pode ser feita. Bom, não é só isso não, tá? Imagina aqui, quando nasce a concessionária, qual é a inadimplência de conta de luz que tem aqui? Empresas que faliram, um monte de coisa, foram embora, deixaram a dívida aí. O que a lei me fala, a última legislação? Que se ela tivesse inadimplência, ele pode dissolver esse custo com vocês que estão em dia. Sabia disso? A lei foi feita para isso ano passado. Não sabia? Então você está achando que a inadimplência não é problema meu? Vocês estão muito enganados. Na conta de luz, vocês estão pagando essa inadimplência. Sabia disso? Vocês estão aonde? Então a agência de desenvolvimento pode pegar para esse cara aqui e falar o seguinte, ó, meu amigo, não é só você não. Você tem conta no banco aqui. Então eu vou fazer o seguinte, faz uma chantagem para o seu banco, dizendo o seguinte, o que você depositar aqui, 2% dele, vamos montar na agência de desenvolvimento um fundo de recuperação de energia social para a comunidade, de tal maneira que deposite aqui, você também vai ser um fiscalizador aqui e vamos acertar a conta do inadimplente para que a conta de luz de vocês que estão em dia abaixe. Não é justo? É complicado? Não. Uma negociação. É saber elaborar a proposta. Vou dizer? E hoje o pessoal não faz isso. Um outro caso clássico que tem, já que eu estou falando de banco, tá? Lembra do cara que é candidato a presidente da República que ele falou que quando ele fosse eleito ele ia resolver o problema das pessoas que estavam no SPC Serasa? Lembra do banho? Então, o que vocês acharam da proposta do cara? É louco? Hã? Louco são vocês que não leram o direito de vocês. Porque tem uma resolução do Banco Central, chamada Resolução Bacen 3.109 de 2003, dizendo que todos os bancos instalados no seu município é obrigado a destinar 2% do depósito à vista para financiar pessoas que não têm conta bancária, possuem que tem um problema na SPC no Serasa e gerar emprego e renda. E se o banco não fizer isso, ele tem que depositar no depósito compulsório. Só que a lei me fala que essa operação só pode ser feita por uma associação de crédito. Cadê? Aliás, não tem ninguém na SPC Serasa aqui, né? Não tem nada disso, né? Aliás, o cara que fez isso não foi nenhum político brasileiro, não. Quem inventou esse negócio ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um economista de Bangladesh chamado Muhammad Yunus. E isso virou Programa Mundial da ONU. Vamos ler. 2003.
Para vocês não serem enganados tanto com esse dinheiro, IBGE publica todo ano qual foi o valor que vocês perderam no ano passado. Todo ano. Olha lá. Você entrar, IBGE vai à cidade, analisa a pesquisa, instituições financeiras, tem o município brasileiro está lá. Vocês não serem enganados. Deu bem? Por que não tem isso? Quando os filhos do povo foram lá, porque no município dele, onde ele fica, no estado dele, no Ceará, dentro do município chamado Fortaleza, foi a primeira associação que foi feita isso. Bem entendido. Olha o que a lei fala. Se você tem dificuldade de arrumar dinheiro com isso, essa associação pode soltar moeda paralela ao real. Sabia disso? Hoje tem 87 moedas em circulação. Lá em Fortaleza foi montada uma moeda chamada Palmas, porque a favela era Palmeiras. O cara estava louco? Ou vocês que também estavam loucos? Eu peguei o presidente da empresa que organizou a campanha política dele no ano passado. Aí, lá no Rio de Janeiro, sentando para ele, o cara fica inventando coisa e a gente tem que ficar tapando buraco no seu cara. O cara estava reclamando do se ligou para isso. Falou, babaca, o que você é? Não, eu sou presidente da empresa de marketing, não sei o que lá, melhor marketing, cacete. Você acabou de fazer o cara perder o mandato porque você não estudou e você achou que o cara está falando babaca. O babaca é você. Com isso na cabeça. Se você é a melhor empresa de marketing, agora você sabe que você toma. Você estava numa reunião grande com os empresários e o cara estava dando uma de gostoso, que era presidente da empresa de marketing político, não sei o quê. Tem que ficar sentado no cara. É exatamente isso. E não é só isso. Quantos e quantos dinheiro vocês estão perdendo para isso? Quer ver uma coisa, por exemplo? Desde 98 também existe um dinheiro na telefonia. Vou na conta de telefone de vocês. Está assim, FUST, Fundo de Universalização de Telefonia. Então, o que é isso? Para modernizar a telefonia. O que o governo fez? Uma parte desse dinheiro, que em vez de ir para o governo fez o seguinte: olha, aplica isso na sua comunidade para vocês terem internet de banda larga gratuita. Porque todas nós, todo mundo precisa de nota fiscal eletrônico, precisa fazer esse tipo de operação, automaticamente, por não ter isso, vai custear essa operação para não onerar o comércio e a indústria da sua cidade. Vocês pagam isso. O que está acontecendo? Viu bem? Então, a proposta do trabalho. Melhor desligar. Então, o que acontece? Com isso tudo, todo o dinheiro que estaria circulando aqui na cidade, a benefício de vocês não conseguem fazer isso. Quer ver um outro caso, por exemplo? A gente estava agora, semana passada e retrasada, discutindo isso. O que estava havendo na área habitacional? Não é? O Brasil tem uma política habitacional completamente errada, equivocada. O Brasil montou o BNH, não é isso? Banco Nacional, né, de Habitação, não é isso? Então o que aconteceu? Em vez de resolver o problema das residências, ele foi para o lado patrimonial com um banco para financiar as pessoas. Então, uma pessoa compra um imóvel, um monte de coisa, 3 ou 2 dormitórios, um monte de coisa, a família cresce, o contrato é de 20, 25 anos, nesse período a família cresce, não cabe mais dormitório, não é isso? Aí você é obrigado a fazer um contrato de gaveta para poder trocar com outro cara para ter 3 apartamentos, não é isso? Aliás, a Caixa Econômica reconhece que mais de 70% dos financiamentos é de gaveta. Porra! Entendeu que está errado? Não é para fazer banco financeiro.
Isso é, hoje quando constrói um apartamento, um monte de coisa, pelo modelo BNH, 42% do valor do imóvel é tributo. Então o coitado está pagando financiamento de tributo. E era para dar zero. Viu, né? Bem entendido, né? Só a família que ganha acima de 3 salários mínimos tem direito de financiamento, o resto não, né? Isso é, favela à vontade, não é isso? Aí você olha, o programa do governo tem o quê? Tem um programa especial de habitação social. Não é isso? Cadê isso? Viu bem? Então há um equívoco muito grande e com isso o poder público não consegue entrar. Nós aprovamos agora, no final do ano passado, um projeto desse em São José do Rio Preto, tá? Para fazer habitação social. A pessoa não vai comprar um imóvel, a pessoa vai pagar um aluguel social, nós estamos falando entre 150 a 250 reais por mês, apartamento de 2, 3 dormitórios, só que desse dinheiro, tá, 70% do valor que ele vai pagar de financiamento é uma poupança para ele. Poupança. De tal maneira que ele ficando lá X período de ano, ele vai ter um dinheiro suficiente de poupança, possa comprar um imóvel, um terreno, alguma coisa. O problema não é moradia para resolver, o problema não é não ficar na favela, na subhabitação, não é isso? Então, vamos resolver isso. Entendeu? E isso pode ser feito em qualquer lugar. Então, coisas que o pessoal não sabe que dá para fazer. E não é nada complicado. Então tivemos recursos para construir. Então, recurso para construir é assim, olha como que é o negócio, tá? Eu tenho aqui uma completeira, eu tenho aqui uma loja de materiais de construção, eu tenho uma loja de tintas, um monte de coisa aqui, não é isso? Então, se eu tenho uma associação para fazer moradia social aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa empresa de completeira, por exemplo, qual é a renúncia fiscal desse cara aqui, ó? E olha, ele me faz com 2%. Aí o que acontece? A empresa pode doar para cá os 2%, ela vai descontar isso do imposto dela, o processo aqui, com esse mesmo dinheiro eu posso comprar o concreto aqui. Aliás, vou levar isso aqui? Não? Vamos lá. Então, vamos supor aqui que o 2% dessa empresa fosse 20 mil reais. Tá bom, eu posso receber esses 20 mil, ele vai descontar isso do imposto dele e, como eu vou precisar pagar mão de obra, eu fico com 2 aqui e 18 eu devolvo para ele comprando matéria-prima, concreto. Quanto é que saiu o concreto aqui? 0. Ainda tem 2 mil aqui para mim pagar mão de obra. Por fazer essa operação aqui, como sou uma associação, nessa operação, eu posso dar para esse sujeito um atestado de sustentabilidade. Sabia disso? O que é isso? Você sabe? Não, né? Para cumprir o balanço social. Não. Socioambiental. O poder público, o governo fez o quê? Tá? Assim como o poder público e as suas autarquias não tem que obedecer licitação, não tem que comprar sistema de licitação. Então, você sabia que o artigo 3º da Lei 8666 de 96 foi regulamentado? Não sabe, né? Licitação é o seguinte, não é o menor preço. A lei fala bem claro, é o que melhor convier ao contratante. Então o menor preço é um dos detalhes. Para poder colaborar com esse processo, o que aconteceu? Saiu um decreto federal, chamado 7746 de 2012, que regulamentou esse artigo 3º, falando o quê? Se vamos supor que eu e a empresa dele estamos participando da licitação, ele tem menor preço, teoricamente ele ganharia. Mas o que me faz esse decreto? Se eu tiver o atestado de sustentabilidade, meu preço pode ser 25% acima dele que é meu.
E se você não me der o serviço, passo você, prefeito, ou quem está organizando a licitação. Sabia disso? E no decreto foi escrito o seguinte: olha, para dar esse caráter de atestado aqui que vai precisar, tem que ser dado de seguinte forma: ou o município monta o Conselho de Políticas Públicas, ou deverá ser expedido por uma entidade credenciada. Bom, como vocês não têm um Conselho de Políticas Públicas, não foi montado até hoje, né? Desde 2015 essa exigência, não fez. Então, quando está montando agora a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, ela é uma das entidades credenciadas para fazer isso. Deu bem? Então eu posso fazer uma campanha com as construtoras, um monte de pessoas aqui, vamos fazer isso aqui, cada um dá uma parte aqui, e eu crio com isso uma bolsa de materiais, e eu posso fazer com que haja recuperação dessas construções sobre habitação, ou eu posso fazer habitação social com isso, e com esse processo aqui, eu posso dar atestado de sustentabilidade para vocês participarem da licitação. Ou vocês vão morrer. Que coisa bonita que a lei foi feita, né? Viu, né? Então foi dado instrumento para a sociedade civil fazer isso. Mas ninguém está lendo lei, não está lendo coisa nenhuma, vai deixando, vai ficando. Então a Agência de Desenvolvimento entrou nessa parada justamente para isso. Vocês vão ficar esperando o quê? Entendeu? Que algum nobre prefeito acorde um dia para vamos ajudar a comunidade. Isso aqui é voto. Entendeu? Então esses mecanismos que a Agência de Desenvolvimento tem que executar, e aí qual é o assunto? Não interessa qual que é. Desenvolver o turismo, se a pessoa tem uma empresa de agência de viagem, ou ele tem vans de turismo e tal, quer se reunir e discutir isso, esteja à vontade. Bem-vindo, e a agência pode criar um departamento para ele, para desenvolvimento do turismo. Então aquele grupo lá vai ter que estudar para isso. Não adianta o cara ficar cozinhando gado. Se por acaso o grupo recebeu a incumbência, foi dada a autorização, foi criado o departamento de turismo, e a pessoa fica patinando, fica discutindo o sexo de anjo, a coisa não anda, então, ó, por favor, desocupa esse negócio, chama o cara. Deu, né? Esse é o papel que tem que ser feito. Tá? Não é a agência que vai contratar alguém para isso. Para isso tem curso de turismo, não tem? No curso de turismo tem o quê? Turismólogo, não tem? Então, você não tem que fazer extensão, um monte de coisa? Por favor, vem cá, turismólogo. Vem fazer estágio com a gente. Vem fazer pesquisa. Deu, né? Vai ficar brincando, fazendo TCC de turismo, não sei o que lá, tal, escreve uma baboseira desgraçada, aprovado, e na prática não tem nada. Que tal fazer TCC de turismo em Franca? Viu, né? Um pode ficar responsável pelo turismo rodoviário, o outro pode ser a parte aérea, o outro pode ser hotelaria. Eu posso pegar a faculdade inteira, ver quais alunos que tem para cada um disso aí, e eu posso distribuir o TCC para isso e poder orientá-los. Viu, né? Então a ferramenta da Agência de Desenvolvimento tem esse caráter extremamente amplo do processo. Ela vai buscar forma de viabilizar isso. Por exemplo, aqui a questão do funcionamento do aeroporto, né? Tem maior dificuldade, não tem? Não tendo passageiro, o companheiro não vem para cá, não é isso? Qual que é o chamariz do cara, das empresas? Combustível. Se a prefeitura fazer gerenciamento dessa área, ele não tem a imunidade que tem uma associação. Aí se você monta uma associação para desenvolvimento do turismo aqui, o que acontece? A operação que vai fazer lá dentro, toda a taxa que vai ser cobrada não tem tributo. A agência pode buscar com isso uma forma de buscar combustível para querosene, para avião, um monte de coisa subsidiada. Aí as empresas vão se interessar. Pode nem ter passageiro aqui, mas ele está indo para Uberlândia, vamos supor, tá? Tá vendo? Ele para aqui para abastecer, vai ser mais em conta e vai e volta. Ótimo, viu bem?
Então, a forma de funcionamento disso depende do interesse da sociedade civil. Não é nós que vamos falar com vocês, nem simplesmente o grupo gestor da agência vai ser responsabilizado. Te vira com essa porcaria aí, deu abacaxi na mão do Milton. Não é isso. Entendeu? Então, o nosso papel nesse caso é como é que a gente pode ajudar a agência. Então, para isso, o que se propõe é fazer uma série de seminários temáticos. Vocês querem discutir o quê? Senta, conversa com o Milton, vê, porque eu venho uma vez por mês aqui. Ele pode escolher, olha, mês que vem vamos abordar tal assunto, outro mês vamos abordar tal assunto, tá? E isso vai fazer com que vocês tenham a amplitude do conhecimento dessa ferramenta, e aí pode chamar os empresários, um monte de coisa daquele segmento, para entender esse mecanismo. Caso contrário, vai para frente. Só um adendo para ter uma ideia. Vocês conhecem a cidade chamada Gramado? Já foram lá, alguma coisa? Bonito, né? Não é isso? Só que Gramado nunca foi um município de turismo. Nunca foi. O município de turismo que o governo do Rio Grande do Sul investiu dinheiro chama-se Canela. Lá tem um parque estadual, não tem? Canela. Lá tem um teleférico, um monte de coisa. O governo investiu lá. Tem 2 hotéis de 5 estrelas. Entendeu? E Canela era passagem obrigatória. Tanto que para quem vinha de Porto Alegre, ou como descia em Caxias do Sul, tinha que passar em Gramado. Mas não desenvolvia. Por quê? Eles chegavam no governo pedindo dinheiro, me dá ajuda para financiar obras de turismo, um monte de coisa, e o governo, não, já invisto em Canela. Não. E o pessoal estava simplesmente alijado. Aí, quando houve a primeira reunião dos empresários para isso, a pergunta que foi feita é o seguinte: japonês, como é que a gente segura turista daqui? Fácil. Fácil como? Ué, pega um monte de molecada, dá taxinha na mão dele, fica jogando na rodovia assim, ó. Vai furando o pneu do carro, vai parando, pô. Aí os caras ficaram putos, não está falando sério, você está falando, você não falou como parar o carro? Você quer melhor ou você quer botar alguém para ser atropelado? Deu ver? Pelo menos o borrachinho vai ganhar dinheiro pra cacete, porra. Deu ver? Então não é o turista que você tem que segurar, não. Você tem enfocado diferente. Você não tem um puto num hotel 5 estrelas, lá tem 2, como você vai competir? Inclusive eu quero dizer, vocês, alguém de vocês já foram dormir lá no hotel lá? Eu? Vou dormir em Canela? Os caras não queriam, não vamos lá nunca, não sei o quê, isso é ofensa, não? Para essas babacas, eu tenho dormido lá, eu sei os defeitos deles. Por que você não vai dormir lá para ver o defeito dos caras? Antes de falar mal? Como é que é o negócio? Hospeda e verá, o que acontece? O hotel é de 5 estrelas, mas tem o que nós chamamos de regime de engorda. Porque você paga a diária completa, tem café da manhã, almoço e janta, lanche incluído no valor, tá vendo? Você é obrigado a almoçar no hotel, obrigado a jantar lá. Só que é o seguinte, o cozinheiro é o mesmo. O tempero de manhã, de tarde e à noite é o mesmo tempero. Você chega no segundo dia, você não aguenta mais comer lá. Entendeu? Não consegue mais comer. Você vê a cor do negócio, vê a mesma salada que foi feita ontem, hoje, mesma coisa, entendeu? Tá certo que tem coisa nova, mas é a mesma salada, não tem nenhuma corzinha diferente, nada, né? Porra, você já sai de olhar, já dá uma saliva na boca, dá vontade de ir embora. Entendeu? Então isso é uma falha deles. Então por que você não investe em gastronomia aqui? Deixa ele dormindo lá no hotel, não tem problema nenhum, já pagou a diária completa, problema do cara. Que tal você vir aqui na churrascaria nossa, comer o chocolate nosso, um monte de coisa que não tem lá? Começou. Que tal você fazer área de lazer que eles não têm lá? Viu bem? Aí fez o quê? O Lago Negro, não é isso? Começou a fazer o festival de cinema, não foi?
o coqueluche deles é o que é? Natal Luz. Não é isso? Natal Luz começa dia 15 de novembro de cada ano e termina dia 15 de janeiro. Tudo lotado, inclusive em outras cidades. Com isso, o pessoal acabou indo lá. Só que quem bancou esse negócio? Não é a prefeitura. A prefeitura não tinha dinheiro. Então os empresários que queriam fazer o processo bancaram o negócio. E lá foi montada uma agência de desenvolvimento que recebeu o nome de Visão. Olha o nome que foi dado. Visão. Temos que enxergar o futuro, temos que trabalhar com isso. A última grande reforma que foi feita nas calçadas, a rua principal de lá, não foi feita pela prefeitura. A prefeitura só cedeu o patrol e o caminhão. Tudo bancado por iniciativa privada da associação. Tudo. Quando você assiste o desfile, um monte de coisa, no final do desfile do Papai Noel, um monte de coisa, aparecem as propagandas das empresas, não tem? Eles que bancaram com a relação fiscal. O orçamento da associação da agência de desenvolvimento, a Visão lá, é maior que o orçamento da própria prefeitura. Só isso. Então, eles não ficaram só nisso. Não sei se vocês viram no ano passado, teve o negócio da Páscoa, não teve? O maior ovo entrou no Guinness Book, entrou? Ó, começaram a fazer essas coisas. Não tem mais retorno. Ele não ficou só em Gramado. Ele criou o circuito das cidades para poder visitar. Então vai poder visitar os vinhedos, vai poder visitar outros municípios em torno, de tal maneira que você não tem como numa semana estar lá. Outra coisa, o desfile, no caso, apoteose, de Natal, um monte de coisa, não é feito no sábado. Todo mundo faz no sábado um monte de coisa, porque agora, não, se eu fizer no sábado, o cara vem no sábado, dorme domingo e vai embora, não é isso? Então nós fazemos esse trabalho em quarta ou quinta-feira. Aí o cara é obrigado a ficar na quarta ou na quinta, sexta, sábado e domingo, ele tem que ficar. Tem algum evento, não é isso? Aí você tem a terra do Papai Noel, da Mamãe Noel, minicidade, não sei o que, não é? Você não consegue, no final de semana, você cumprir tudo aquilo, entendeu? Então você volta no ano que vem. É um planejamento que foi feito, entendeu? Não, a prefeitura não tem nada. O secretário de turismo, você chega lá na praça tem uma casinha que fica o secretário. Fica o secretário e 2 funcionários. Pergunta assim, o que você faz? Não sei, sou secretário. Ele não faz nada. Entendeu? Quem executa são uma comunidade que executa isso. Entendeu? Por isso que desenvolveu o cara. Não ficou na dependência do governo. Então, quanto mais a sociedade se envolver, mais se souber trabalhar com as legislações sobre isso, melhor e mais rápido o resultado da comunidade. E todos ganham. Entendeu? Então, o que nós estamos montando aqui é o início do processo para sair dessa inércia, dessa parada total que está havendo. Agora, vocês estão 23 anos atrasados, mas mais tarde do que nunca, né? Não é isso? Então, vamos andar. Entendeu? Isso não é só do ponto de vista, nós estamos falando de turismo só, né? O que está acontecendo na economia aqui? Qual é a evasão financeira de vocês? Vocês têm ideia? Tem algumas contas bem idiotas para fazer. Então, simples assim, uma das contas mais idiotas é a seguinte: nós sabemos estatisticamente no Brasil que cada um de nós, durante o dia, consome 1,6 ovos por dia. Porque está misturado no pão, está misturado no macarrão, um monte de coisa, essa é a média brasileira. Então basta calcular 1,6 por número de habitantes na cidade aqui, você tem o volume de ovos que consome aqui diariamente. E a pergunta é a seguinte: quantos ovos você produzem? Deu bem? Se você não produziu esses ovos no município, o seu recurso está indo para outra cidade. Então está havendo evasão
de recurso de vocês. Então, esse é um pequeno exemplo de detalhe. Eu tenho o programa das hortas comunitárias. Tá, então eu posso fazer um programa de hortas comunitárias e daqui a sobra dos legumes, um monte de coisa que vai ter, não é isso? Tem uma sobra sobre isso, eu posso criar galinha coedeira aqui, ó. Tá? E o esterco desse negócio serve para a horta também, certo? Agora, se isso é controlado com a associação, quando eu vou vender para o supermercado aqui, então, quando eu vou fazer essa venda, o que acontece? Eu posso emitir nota fiscal aqui, não tem tributação nessa nota, e o supermercado, quando pagar para a associação, ele vai usar como denúncia fiscal dela aqui, ó. Vou usar o quanto para ele? De graça. Deu bem? E você gerou emprego e renda. E não quero só vender para o supermercado. Eu posso, tem várias indústrias aqui, não tem? As indústrias não é obrigado a fazer refeição para os funcionários. Então eu posso pegar as empresas de refeições coletivas aqui e fazer a mesma coisa com ele. Então o dinheiro que estava indo embora está segurando aqui. Deu, né? É simples. Só querer. Só querer. Entendeu? Ah, para isso, para você contar com um apoio técnico nesse negócio aqui, tem a casa, né? Um negócio chamado CAT, não tem? Casa de Agricultura, não tem? Então, para um bando de técnico à toa, né? Vamos fazer um programa de horta comunitária? Então, não tem assim desculpa nenhuma, entendeu? Não tem desculpa. Não quer, fica parado e acabou. Entendeu? Não adianta chorar e reclamar do governo. O governo já fez a parte dele, já fez as leis, já estruturou. Depende só de vocês. Aqui, por exemplo, quantos prédios habitacionais tem aqui? Tem um monte, não tem? Tá? Eu posso pegar a associação da comunidade do bairro aqui, ó, que vai fazer essa horta comunitária. Eu posso vender legumes, um monte de coisa fresca para essas pessoas, sem que haja o uso de agrotóxicos, um monte de coisa no processo. Não posso fazer isso? Assim como eu posso ter aqui dentro aqui uma lavanderia comunitária e fazer com que as pessoas deixem de manhã na portaria do prédio as roupas. Eu posso passar uma viatura pegando esse material e durante o dia eu posso lavar e deixar à noite na portaria do prédio. Deu bem? Com isso, os apartamentos vão usar menos água, menos energia, né? Otimizei o processo. Formação social, geração de emprego e renda. Não é isso? Por que não faz isso? Dá muito trabalho? Essa é a forma de trabalhar que as legislações foram criadas para gerar emprego e renda, e aí essas empresas que vão participar desse processo, que seja no supermercado, que seja aqui refeições coletivas, e isso pode ser colocado como crédito no balanço socioambiental que eles são obrigados a fazer. Automaticamente ele pode participar da licitação. Entendeu? E aí essa associação pode atestar para essas empresas. Então, esse instrumento que está disponibilizado para vocês agora. Aí agora vocês têm que definir como querem tocar isso. Então, da nossa parte, o que puder ajudar, estão disponíveis. Eu tenho uma agenda mensal que vem aqui. Aí depende da iniciativa de vocês, o que vocês querem fazer. Entendeu? E aí aquele negócio, chama quem? Como é que vai chamar as pessoas? As pessoas que estiverem interessadas. Infelizmente, a pessoa que não tiver, deixa de lado. Não adianta ficar esperando elas. Né? Algumas coisas podem ser induzidas? Sim, podemos induzir. Se por acaso você sabe que é um fator importante e aquilo vai mudar a economia local e tal, e não houve nenhum interessado no processo, a gente pode induzir a desenvolver um projeto. Entendeu? Entendeu? Mas a gente não recomenda isso. A gente recomenda que a população que tem interesse venha compor isso.
Esse é o objetivo da associação. Por isso que é sistema associativo. Tá? E esses modelos, como eu falei para vocês, que construíram, né, a Itália pós-guerra, a Alemanha pós-guerra, a França, muitas coisas, a Inglaterra, por exemplo, o desenvolvimento da Inglaterra pós-guerra foi destruído pelo bombardeamento, foi através desse tipo de mecanismo. Não foi o governo inglês, a rainha que pegou, botou dinheiro, não foi nada não. Entendeu? Então, ou a sociedade se organiza ou morre. Quer ver um caso clássico que aconteceu agora, na história moderna agora, por exemplo? Vocês viram o que aconteceu com a Alemanha, quando foram 1,5 milhão de refugiados da Síria foram para a Alemanha. Vocês viram, né? Vocês acompanharam pelo mesmo noticiário, não foi? A pergunta é a seguinte: como é que o desgraçado que sai da Síria no Oriente Médio atravessaram todo o continente europeu e foram para a Alemanha, porra? Por que não ficou no meio do caminho? Na Grécia, Itália, Espanha, qualquer lugar. Vocês têm noção do que aconteceu? Não, né? Vocês estão no outro mundo, né? Vocês estão no outro planeta, não é isso? Né? Simples. Na Alemanha, nos últimos 15 anos, estavam todos os economistas com a orelha em pé. Isso é, foi montado na Alemanha, principalmente na antiga Alemanha Oriental, mais de 5 mil fundações empresariais. Pô, o que aconteceu? Os empresários, para poder perpetuar a empresa dele, para não deixar a mão do sócio ou dos herdeiros, que poderiam acabar com as empresas, eles montaram as fundações para poder perpetuar. Aí a turma falou: bom, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, por ter feito esse ato, atrás da fundação tem a curadoria das fundações da promotoria pública. Então, o cara, o empresário, mesmo que queira fazer caixa 2, meia nota, um monte de coisa, não pode fazer. E o promotor vai lá: está fazendo essa porcaria aí, entendeu? E o cara pode ser destituído. O primeiro resultado foi o quê? O que a Angela Merkel falou? A Alemanha conseguiu equilibrar as contas públicas. É o primeiro país no mundo que fez isso. Não foi porque a Angela Merkel era pé duro e começou a cobrar imposto dos caras. Não. A sociedade civil se organizou e se propôs a isso. Deu bem? Só que o que estava acontecendo com a Alemanha, assim como vários países da comunidade europeia? País de velhos. E não tem mão de obra. Então, para poder fazer com que as empresas alemãs sobrevivessem, eles tinham que terceirizar sua produção para a Índia, para a China, essas coisas. E aí estava passando riqueza para esses países e não para a Alemanha. Então nós precisamos de mão de obra. Bom, está aí a chance. 1,5 milhão de pessoas. Então as fundações fizeram um acordo com o governo alemão e fez o quê? Falou: Ângela, você faz o seguinte: se você ficar responsável por isso, você vai nos cobrar através de impostos. Não, porque vai ter que fazer esse custo desse deslocamento desse pessoal. Então, não queremos isso. As fundações nossas vão custear essa atividade. Só que eu quero que você use politicamente, articule com esses países para criar um corredor humanitário para que essas pessoas possam ter trânsito livre da Síria até a Alemanha, passando em todos os países, sem precisar mostrar documento, visto, no seu privado natal. Deu, né? E aí, quando eles chegaram na Alemanha, eles não encontraram favela, acampamento para morar. Não. Todos eles foram feitos triagem, cada um recebeu apartamento, né? Roupa, emprego, saúde, educação. Quem que bancou isso? Nenhum centavo do governo. Nas fundações que foram criadas. E com isso, a Alemanha acabou de montar o que antes nós brincamos de quarto Reich alemão. Isso é, por durante 50 anos daqui para frente, a Alemanha não precisa se preocupar em mão de obra. Deu, né? Sabe aquela história terrorista, um monte de coisa?
Se as famílias estão sendo obrigadas no processo, entre eles, sabe o que é coisa ruim, que é terrorista, não é? Então não tem atentado terrorista. Porque a família fala, aquele cara não presta não, vamos embora, não deixa o cara entrar aqui não. Entendeu? É excluído automaticamente. Enquanto que na França é o contrário, na Inglaterra é o contrário, não é isso? Tem atentados e atentados. Na Alemanha não se fala em atentado. Entendeu? Não sei se vocês assistiram algumas reportagens, o que foi feito, as lojas, a indústria, um monte de coisa, solidários nesse processo, começaram a chamar esse pessoal, independente da fundação, para poder empregar esse pessoal, ensinando como que é o costume alemão, um monte de coisa e tal, e eles, por sua vez, ensinando a culinária deles. Entendeu? E isso é um processo que só pode ser feito por organização do terceiro setor, não por governo. Então esse caso é um caso bem clássico na modernidade, de como é que hoje se perde esse controle e o pessoal não tem noção do que está se contando. E não é aquele 5 mil, 10 mil refugiados venezuelanos, não, 1,5 milhão de pessoas. Qual a população daqui? 360 mil. 4 vezes, 5 vezes a população. Para deslocar a população. Entendeu o negócio? Por um paizinho que é desse tamanho, né? Bem entendido, né? A Alemanha não é a cara do negócio. Entendeu? As casinhas que eles receberam lá, não é a casinha da minha casa, minha vida, minha dívida, não. Se montar uma casinha daquele lá, o cara morre de frio. Não tem que ter calefação, um monte de coisa. Então não é apartamentozinho vagabundo. Como é que eles construíram em tão curto espaço de tempo? Entendeu? Esse é o papel do terceiro setor. Certo? E o outro caso que está acontecendo agora é a China usando isso. Vocês viram a reportagem esses dias da construção do hospital que está fazendo? Uma semana, 10 dias? E aí? Qual é esse negócio? Não é porque o país comunista faz de qualquer jeito, não. Mas também tem essas associações para fazer isso. Entendeu? Então, o que nós estamos colocando à disposição, essa ferramenta, eu sei que isso vai depender ainda de muitas discussões, ensinamento, treinamento que vai ter que ser feito. Nós estamos à disposição para isso e, na medida que for possível, surgindo oportunidades, interesse no processo, aí pode procurar o Milton, um monte de coisa, e a gente pode ver, isso aqui vale a pena realmente investir nisso, vamos priorizar, isso aqui nem tanto, tá? E a gente poder dar andamento, em vez de ficar só esperando que alguém tenha boa vontade. Deu bem? Tudo bem? Deu para ter uma noção? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Resolução 309 do ano que passei. Isso. Já foi revogada pela resolução. Sim. Só que tem uma sequência de resoluções. Olha, mantém, o primeiro texto mantém. Ele fez com que, como as organizações não pediram dinheiro e não podia ficar parado, começou a autorizar com que os agentes de crédito pudessem utilizar. Só que um detalhe, se um banco vai fazer isso, só pode ter financiamento às pessoas que não estejam negativadas, não é isso? Então, fugiu do princípio da ONU. Deu bem? Não adiantou nada. Não entendeu o principal. Deu bem? Então, tem uma série de resoluções a seguida e tem uma lista de resoluções que foi feita para ver se o governo estava estimulando. Vamos. Deu bem? Até hoje o dinheiro foi jogado. Deu bem? E aí a população está passando necessidade. O poder público, parece que determinado serviço ele quer passar para alguma OS. E nesse caso aí, para ter excelência de licitação, faria um chamamento. Chamamento público, a gente tem que escolher se é termo de cooperação, colaboração, fomento, qual que é o termo. Entendeu? Então vamos supor, Santa Casa de França, dou um exemplo. Ela presta serviço de saúde e você vai estar com problema na unidade básica de saúde e atendimento da população. Abre-se um chamamento para Santa Casa. Sim, agora,
ela está certificada como essa? Se não tiver, não tá. Ah, bem entendido. Outra coisa, a lei da OS criada aqui é inconstitucional, tá? A lei da OS Municipal de Franca não obedece à lei federal. Isso já avisei prefeito, pessoal da área de procuradoria falou, vocês estão muito cagados, hein? Está errado. Eu tive pessoalmente falando com eles. Já foi aprovado? Né? Já foi aprovado ou está em estudo ainda? Está aprovado já faz tempo já. Já faz tempo. Faz tempo, não? Já faz tempo que foi aprovado. Nós apontamos erro para eles. Porque na composição da administração, em vez de obedecer que a lei federal me fala de 20% e 40%, botaram 55%. Aí eu garantia, porra. Pô, como é que você faz uma lei que muda a lei federal? Quem fez a ordem? Pô, pernada. Se ajustar, não. Vai pra cadeia, falei pessoal. Deu, né? É de nós. E a lei municipal deveria ser OS. Cara, sozinho não pode. Eu só tenho duas classificações agora. Não tendo oxígeno, você não pode. E a lei municipal, utilizar a lei municipal ainda é válida a lei. Pô, isso foi regulado na lei. Isso não é para nada isso. Já foi alertado a nesse curso. Quem se alertou? Desculpa, se só está. Próprio executivo. Pessoal, executivo, o pessoal está na reunião, nós ficamos, e mandamos para eles a multa da lei se não puder ser. Tem um sistema de lei. Já faz tempo, né? 2 anos. Na redução fiscal, mais impostos que exoneram, só para entender A renúncia fiscal é o seguinte, assim, existe um cuidado muito grande, que é o seguinte, existe um incentivo fiscal da renúncia fiscal, depois foi diferente. O incentivo fiscal é a empresa vai pagar imposto de renda sempre. Então pode destinar uma parte da cultura ou manutenção recente, mas a empresa paga sempre. Entendeu, né? É incentivo. A renúncia fiscal, não. Eu posso passar 2% do lucro operacional da minha empresa e vai mudar a base de cálculo do imposto, então eu vou recuperar uma parte de embaixo. Ela falou o quê? 2%, né, do lucro operacional antes das deduções. Se a empresa está levando prejuízo, o cara está levando prejuízo. É um aumento de prejuízo, babaca. Não tem nem essa desculpa. Entendeu? E é 2% do trabalhador, né, dependência, comunidade, e mais 1,5% para educação e pesquisa. Então são 3,5%. Estão podendo imposto a mais. Mais perguntas? Nada? Tá bom? Vamos tomar lanche então? Vamos tomar lanche, depois continua com Tá bom, perguntas. obrigado, senhor.